Então, quando a gente fala de área fiscal, a gente não fala de milagre. Quando a gente fala de área fiscal, a gente não está falando de um milagre. A gente não está falando de uma fórmula mágica que eu vou te passar e daqui a pouco você vai só utilizar materiais gratuitos e ser aprovado. Não é disso que eu estou falando. Não é isso que significa estudar sem dinheiro. Como estudar sem dinheiro é como estabelecer um plano estratégico que vai fazer você obter recursos para poder investir nos teus estudos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que talvez você não tenha dinheiro hoje. Talvez hoje você não tenha dinheiro. Só que a pessoa de hoje, ela pode se preparar, ela pode se programar. Ela tem 2 mãos, ela tem 2 pés e ela pode se organizar, se planejar, se programar para conseguir recursos. Então, qual é a primeira forma de você conseguir recursos para estudar? Primeira forma, se você não tem dinheiro, é, obviamente, pedindo. Então, vamos lá. Primeira forma, pedindo. Você pode pedir ajuda. Pedir ajuda. Você pode pedir ajuda e se comprometer a devolver. Essa é a primeira forma. Se você pede ajuda, você não está pedindo uma doação, né? Esse é o melhor argumento para você pedir ajuda. É você pedir ajuda, pedir um investimento, mas você se compromete a devolver. Então, por exemplo, fulano, fulana, eu preciso de R$200 por mês para investir nos meus estudos. Quando eu for aprovado, eu te devolvo. Ciclana, eu preciso de R$300 por mês para investir nos meus estudos. Quando eu for aprovado, eu te devolvo. Beltrana, aí você vê aí, pensa no que você consegue pedir, né? Quanto que você teria de margem para pedir. Fazendo isso, você está fazendo um compromisso. Um compromisso para você depois devolver esse dinheiro. Professora, você conhece alguém que tenha feito isso? Sim, eu conheço. Eu mesma. Eu fiz isso. Eu pedi dinheiro para estudar e me comprometi a devolver. Então, eu cheguei para minha mãe na época e eu pedi R$300 por mês para estudar. Com esses R$300 eu ia me organizar, ia comprar materiais aos poucos, ia ter uma folga para investir em papel para imprimir, tinta para imprimir, essas coisas, tá? Então eu pedi R$300 e quando eu fui aprovada, eu paguei tudo para minha mãe, tudo. Então, quando eu fui aprovada, eu lembro que eu paguei para ela 3 vezes de R$2.500. Lembro como se fosse hoje. Quando eu passei, o meu primeiro salário foi em julho, né? Final de julho de 2010. Então, eu passei, tive esse primeiro salário e o meu primeiro salário foi de mais ou menos R$10.000 líquido, né? Entrou na conta bancária R$10.000. Eu fiquei com 7,5 e devolvi 2.500 para minha mãe. Aí no mês seguinte, mesma coisa. Eu fiquei com 7,5 e devolvi 2.500 para minha mãe. No outro mês, mesma coisa. Eu fiquei com 7,5 e devolvi 2.500 para minha mãe. Mas professora, 7.500 dá mais do que R$300 por mês se você estudou por 9 meses. Sim, é porque o que aconteceu no meio do caminho? Eu precisei... Quando eu fui estudar para discursiva, na época não tinha curso online, né?
em 2010, quando eu resolvi estudar para o concurso da Receita Federal, na época eu estudava para o concurso da Receita Federal, a primeira fase, que foi a fase objetiva, foi separada da discursiva. Então, primeiro eu fui aprovada na prova objetiva e depois eu fui para a prova discursiva. Na prova discursiva não tinha curso online, não existia curso online de discursiva, não é que nem hoje. Poxa, hoje vocês têm milhões de opções de cursos online de discursiva, mas na época não tinha. Então, o que eu fiz? Eu achei um curso presencial no Rio de Janeiro, peguei um ônibus, aluguei um colchão no chão de uma senhora em Copacabana, no site Viva Real. Na época eu não tinha Airbnb, então eu entrei no site Viva Real e vi os anúncios de quarto, só que eu não tinha dinheiro para alugar um quarto. Então, eu fui propondo se não tinha outras opções para as pessoas que ofereciam quarto. Eu falava, será que além do quarto você não tem outra opção? Posso botar um colchão na sala? Posso botar... Aí ela assim, na sala não dá, mas se você quiser botar um colchão no meu quarto, ele é grande, você divide o quarto comigo. E aí eu fiz isso. E aí eu fui pro Rio de Janeiro fazer o curso de discursivas, né? Acabou que eu cheguei no Rio de Janeiro e 4 dias depois saiu o resultado da prova objetiva marcando o concurso para 2 semanas. Então nem deu tempo direito de eu fazer o curso de discursiva, que duraria 1 mês. Né? O curso das discursivas duraria 1 mês e eu fiz basicamente 4 dias de aula, porque eu já tive que voltar para o Sul para poder fazer a prova discursiva. Mas enfim, essa brincadeira, gastei dinheiro. Eu gastei dinheiro para ir para o Rio de Janeiro de ônibus, eu gastei dinheiro no colchão no quarto dessa mulher, eu gastei dinheiro com o curso de discursiva, então deu um valor maior do que os R$300 por mês que eu tô falando para você aqui que eu pedi para minha mãe, né? Chegou para fazer esse curso de discursiva, eu pedi um aporte maior. Falei, mãe, eu preciso fazer esse curso de discursiva, eu preciso ir pro Rio, eu preciso alugar um colchão no chão, num quarto de uma senhora, preciso pagar o curso, preciso comer. Isso mesmo, o nome do cursinho era Gabarito, tá? E aí ela me ajudou com esse dinheiro, tá? E aí quando eu fui devolver pra ela, eu devolvi em 3 vezes de R$2.500. Quando eu fui aprovada, eu devolvi em 3 vezes de R$2.500 com o meu salário, tá? Hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Na época você não tinha como fazer uma assinatura de um cursinho, né? Tinha que ficar comprando os livros todos e os cursos todos de forma isolada e junto, né? Não tinha como você parcelar uma assinatura, não. Na época, se você queria comprar 5 cursos, meu amigo, cada curso seria uns R$200, seria R$1.000. Você tinha que botar aqui, ó, entendeu? E hoje em dia não. Hoje em dia você paga uma assinatura, né? Se você quiser ter uma prova, se você quiser ter um apoio maior, quiser ter um programa de coaching, quiser ter o APA, por exemplo, que é uma orientação, né? Como se fosse um programa de coaching sem ter o preço de coach, porque tem mentoria quinzenal, né? Tem mentoria em grupo lá no APA, então é um valorzinho bem pequeno. Então tudo isso você consegue parcelar, né? E na época eu não tinha como parcelar. Os materiais você não parcelava, você pagava tudo à vista, tá? Então é isso. Se você conseguir, se você tiver alguém que possa te ajudar nessa fase, com algum valor mensal, não peça uma doação. Peça para a pessoa te ajudar e depois você se compromete a devolver, tá? Pode ser... não põe uma data, né? Alguém tá me perguntando o que é curso discursiva. Gente, curso de discursiva é quando você faz um curso focado na prova discursiva de área fiscal. As provas de área fiscal, elas possuem normalmente uma prova objetiva, ou seja, uma prova de múltipla escolha, e uma prova discursiva, ou seja, uma prova de texto. E aí nessa prova discursiva, para você treinar para essa prova discursiva, é interessante que você faça um curso em que alguém analise o teu texto. Você escreva uma redação e alguém analise, corrija, diga, olha, que pode melhorar. Então isso é um curso para a discursiva, tá? E foi esse curso que a professora foi fazer. Na época não tinha online, a professora foi fazer no Rio de Janeiro, pegou um ônibus, foi até o Rio de Janeiro, foi do Sul, né, de Santa Catarina para o Rio de Janeiro fazer esse curso. Hoje em dia não precisaria fazer isso. Hoje em dia seria só entrar na internet, apertar um botão, parcelar
e eu teria esse curso online, porque hoje em dia você faz o curso online, você escaneia, o curso te dá uma folha, te dá uma folha, você imprime, faz a discursiva, escaneia ou tira uma foto, manda pro cursinho e o cursinho de discursiva analisa, tá? Muito mais fácil do que antigamente, tá? Então, meus queridos, você não vai pedir uma doação, você vai pedir uma ajuda. Quando você passar, você vai devolver. E é interessante que você não coloque uma data, você explique para quem for te ajudar que você não vai colocar uma data para essa devolução. Por quê? Porque você não sabe qual vai ser a prova em que você vai ser aprovado, né? E você colocar uma data vai te deixar muito pressionado, né? Vai dar muita pressão. Isso não vai ser legal para você. Então explique para a pessoa que os concursos de área fiscal, eles acontecem o tempo todo, mas é muito difícil prever exatamente quando você vai ser aprovado, nomeado, vai tomar posse. Então você gostaria de ter essa folga, mas que você promete devolver com juros, correção, né? Promete devolver um a mais para que você possa ter um pouco mais de tranquilidade para estudar, e essa pessoa, quando você for aprovada, você devolve esse valor e devolve a mais, né? Poxa, devolve quando você for aprovado. Se essa pessoa te ajudou com, sei lá, 4 mil reais, né, em várias vezes de 300, por exemplo, no futuro você vai devolver 4.500, você vai devolver um a mais para premiar essa pessoa que te ajudou, beleza? Então essa é uma dica, essa é uma primeira dica que eu tô te dando aqui, que é a dica de você pedir dinheiro, pedir uma ajuda, pedir um patrocinador, mas se comprometer a devolver, tá?